Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. Essa mensagem está escrita no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, e ela é conhecida como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai até o capítulo 7 de Mateus, mas eu quero falar só das bem-aventuranças. E à medida que eu for falando de cada uma delas, eu vou explicar o significado dessas bem-aventuranças dentro do meu entendimento. E para quem é essa mensagem? Essa mensagem não é para você que lê as Escrituras e conhece, não é. É para quem não conhece e quer conhecer. É para aquelas pessoas que já tem dificuldade de ler por causa da idade ou por alguma problema físico, né, de saúde, pessoas que já não conseguem mais assistir todos os cultos, não conseguem estar na congregação sempre, não conseguem estar na missa acompanhando o que o padre ensina. Então essa mensagem é para você ouvir em casa, e você pode acompanhar abrindo a sua Bíblia. Se você puder ler, acompanhar, você acompanha comigo com a sua Bíblia aberta. E se você não consegue ler, coloca a Bíblia em áudio para você ouvir, para ver que o que eu estou te falando está realmente escrito. Você não pode acreditar em tudo que falam, né? Você tem que examinar as Escrituras, tá certo? Então vamos lá. Mateus capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, voltando à multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, pobres de espírito são pessoas humildes, que reconhecem que precisam de Deus. Elas buscam a Deus, né, na sua maneira ou da maneira que foi ensinado, mas buscam. Elas estão sempre nessa busca incessante. Elas querem ter comunhão com o Criador. Essas pessoas são consideradas pobres de espírito. Elas têm certeza que elas necessitam de Deus, necessitam da ajuda de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui do oposto disso. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo assim: eu não preciso de religião para fazer o bem, eu não preciso estar numa igreja para ser bom. Essas pessoas não são consideradas pobres de espírito, porque elas se consideram autossuficientes. Elas acham que elas podem ser boas por elas mesmas. Mas isso é um grande equívoco, porque no próprio Sermão da Montanha aqui, você vai encontrar, eu não vou até lá, mas você vai encontrar, se você ler o Sermão da Montanha todo, você vai encontrar Jesus dizendo assim: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial também vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós somos maus de natureza. Nós não temos bondade em nós não, queridos. E ele diz: o vosso Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe por quê? Se você tiver o Espírito Santo, aí você consegue praticar boas obras. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em você. Aí você começa a se aplicar a boas obras. Como que você recebe o Espírito Santo? Reconhecendo a Deus como o único Salvador, né? Deus e Pai, e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você recebe o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é isso aqui, ó: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fora disso não há Deus. Então você reconhece o Deus Pai, recebe o Deus Filho, que é o que pagou os nossos pecados, né, naquele sacrifício de cruz. E agora o Filho, Deus envia da parte do Filho o Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. E a partir daí você começa a se aplicar a boas obras. Antes disso, se você vê pessoas praticando boas obras, mas ela não é uma pessoa cristã, não teme a Deus, pode ter certeza, tem interesse próprio por trás, ou interesse de algum pequeno grupo, mas nunca o interesse geral, né,
de todas as pessoas. Não tem. Só o Espírito Santo é que faz o bem até para quem é ruim. Não é isso que diz a Bíblia? Jesus falou assim: Deus é justo, que faz com que o sol nasça para justos e para injustos. Então Deus abençoa todo mundo. Ele não quer saber se você está do lado dele ou não, ele vai te abençoar do mesmo jeito. Ele é bom. E nós só conseguimos ser bons com o Espírito Santo. Então, se você está nessa busca, você é considerado, assim como eu, pobre de espírito. Eu tenho uma bem-aventurança para você. Eu não, Deus, né? A bem-aventurança é essa: teu é o reino dos céus, tá certo? Continue buscando, que Deus uma hora vai se revelar para você, assim como Ele se revelou para mim, amém? Vamos para a segunda bem-aventurança? Versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você já chorou alguma vez? Você já se sentiu impotente diante de alguma situação? Uma situação de injustiça que cometeram com você e você se sentiu oprimido? Você sabia que você estava sendo injustiçado e não podia fazer nada, aquilo fugiu do seu controle, e por causa disso a única reação que você teve foi chorar? Eu tenho a bem-aventurança para você. Você será consolado. É o que diz a palavra. Já viu aquelas criancinhas no continente africano chorando de fome? Aquelas crianças, elas estão sendo oprimidas pela injustiça dos humanos. Porque, se nós distribuíssemos as riquezas de forma que Deus gostaria que nós distribuíssemos, não existiria fome. O planeta produz comida suficiente para todos. Mas a ganância de alguns de querer ter mais do que o outro para se sentir, se achar superior, é quem provoca essas coisas. Mas tem uma boa notícia para você: você será consolado. A terceira bem-aventurança, ela diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como assim herdar a terra, se todos nós vamos morrer? Não é verdade? Mas aí Jesus está falando dos novos céus e nova terra que virão. Você vai herdar ela. E para quem é essa promessa? Olha ali: manso. Quem são as pessoas mansas? São aquelas que são afrontadas e não revidam, que são desafiadas por uma briga, mas preferem dar uma de covarde, Elas são muito sábias, sabe? Porque tem um provérbio que diz assim, vale mais um cão vivo do que um leão morto. Tem pessoas que dão uma de valentão, e quer mostrar que é forte, tá? Cara, não existe isso, cara. Não existe ninguém forte. Golias quis dar uma de fortão para cima de Davi, Davi derrubou ele com uma pedrinha. Não existe isso, cara. A pessoa tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que amar o próximo. Então, se você é manso, eu tenho uma bem-aventurança e uma promessa para você. Você vai herdar a terra. Não essa aqui. Novos céus e nova terra que virão. Tá? Essa promessa é para você. Agora eu estou aqui no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que é ter fome e sede de justiça? É isso que eu estava falando agora. Você foi injustiçado, algo que fugiu do seu controle, você ficou indignado e você ficou assim: alguém tem que fazer alguma coisa, mas até a justiça dos homens foi injusta e te oprimiu. Aí você fica com aquela sede de injustiça. Já aconteceu comigo, viu? Você fica com aquela sede de justiça e você vai lá e entende que Deus diz assim na palavra dele: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Ele diz assim: amados, não vos vingues a vós mesmos, mas dai lugar à ira, eu darei a recompensa. Aí você foi injustiçado, ou você viu alguém sendo injustiçado e você não concordou com aquilo, mas você também não pôde fazer nada por causa da sua limitação. O sistema oprimiu e gritou mais alto e você fugiu do seu controle. Ei, faz o que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, conta para ele, entrega na mão dele e aguarda. Você vai ver se ele não cumpre aquilo que ele disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa. Então, se você tem fome e sede de justiça, eu tenho uma boa notícia para você:
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Você entendeu? Farto é ficar satisfeito. Deus vai deixar você satisfeito se você entregar a vingança para Ele, na mão dele. Não vos vingue, não se vingue de jeito nenhum. Entrega na mão dele e aguarde. Tem um rei na Bíblia que ele estava sendo ameaçado por um outro rei, acho que é Josafá, se não me falha a memória, o rei Josafá. Se não for Josafá, é Ezequias, tá? Eu não me lembro aqui agora qual dos dois, mas é um desses dois. Josafá ou Ezequias. Ele estava sendo ameaçado por um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria. E esses dois que eu disse anteriormente eram reis de Israel, né? Eu só não lembro agora se era Josafá ou Ezequias, mas é um desses dois. Ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe. E Senaqueribe enviando carta de ameaça, dizendo: nós vamos invadir Jerusalém, vamos tomar. Olha, todas as outras nações que nós invadimos, nós tomamos. Não teve Deus que pôde defender eles, e será o Deus de vocês que vai defender vocês? Só que ele estava desafiando o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que é o Deus do povo judeu, de Jerusalém, né? Ele estava desafiando o Deus Todo-Poderoso. Ele está achando que está desafiando algum deusezinho que não são deuses, né? São só chamados de Deus. Cara, quando ele fez isso, o rei Ezequias simplesmente orou. Orou e falou com Deus. Sabe o que Deus disse? Essa peleja aí vocês não vão ter que pelejar não. Deixa comigo aqui, deixa com o papai aqui. Olha o comando que Deus deu, acho que foi Ezequias. Eu não quero firmar o nome do rei, tá? Mas Deus falou assim: coloca os músicos na frente da batalha, com música tocando e me adorando, e veja o livramento que vai dar o Senhor. A Bíblia diz que o exército assírio do inimigo começou a se estranhar um com o outro, os soldados entre eles, e eles começaram a se agredir um ao outro, cara, que loucura. Enquanto o exército do rei de Israel apenas avançava adorando a Deus. E o rei da Síria, o exército deles se consumiu uns com os outros, guerreando entre eles mesmos. O rei da Síria fugiu, né, com medo agora de ser capturado, envergonhado, voltou para casa. Chegando lá, ele foi morto pelos próprios filhos. Quando Deus fala, rapaz, confia apenas. Ele fala assim: ó, não vos vingue a vós mesmos. Dai lugar à ira, minha vingança, eu darei a recompensa. Entrega na mão dele e confia, fica esperando. Tá certo? Então, se a Bíblia fala, foi qual que eu falei agora, versículo 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus vai deixar você satisfeito com a justiça que provém dele, tá bom? Vamos para outra bem-aventurança agora. Versículo 7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem são as pessoas misericordiosas? São pessoas que sofreram algum dano, alguma injustiça, e elas têm o direito legal de requerer justiça sobre aquilo, mas elas não fazem, elas simplesmente aplicam misericórdia e perdoam. É o caso de alguém que, vamos supor que eu vou dar um exemplo aqui, você emprestou uma quantia em dinheiro para aquela pessoa, você tem o direito de receber de volta, né? Porque você emprestou, você auxiliou ela numa necessidade, mas aí a pessoa não lhe paga. Você tem o direito de recorrer a juiz, né? Advogados, e requerer aquilo de volta. É um bem seu, um patrimônio que você emprestou e a pessoa não lhe pagou. Então você tem o direito. Mas o que você prefere fazer? Você aplica a misericórdia ao invés de você levar aquilo a juízo. Vou dar um exemplo aqui. Na época Jesus passando com os discípulos dele, eles fizeram alguma coisa no dia sábado, que era considerado dia santo para os judeus, né? É considerado assim ainda. Os judeus guardam o sábado ferrenhamente, religiosamente, mas os discípulos fizeram alguma coisa no dia de sábado, e aí os religiosos, fariseus da época falaram: você não corrige eles de eles violarem o sábado e fazerem o que não é lícito no dia santo? Aí Jesus disse: olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não juízo, não condenariam os inocentes. Então é melhor você aplicar a misericórdia numa pessoa do que o juízo.
Um outro exemplo aqui é quando a gente vê muito isso na internet, né? Um ladrão é pego, ele foi pego roubando, e as pessoas pegam e aplicam logo o juízo em cima dele, batem, espancam o cara, às vezes até matam, né? Essas pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos, e Deus não quer que a gente proceda assim. Se você puder imobilizar o ladrão, segurar ele, chamar as autoridades, tudo bem, você procedeu bem, tá? Se você fez assim. Mas bater, espancar, a ponto até de tirar a vida da pessoa, isso não agrada a Deus, não. Tá certo? Você fala, mas você está defendendo o ladrão? Não, eu acabei de falar aqui. Se o ladrão roubou, ele está caçando problema para ele mesmo, porque a Bíblia fala também para não roubar ninguém, tá certo? Deus não quer que a gente pratique o mal. Mas e aí, o cara foi roubar, ele praticou o mal. Aí agora, por causa disso, você vai praticar o mal em cima dele também? Você se tornou igual a ele, que diferença tem? Só porque ele roubou, mas você está agredindo, você é pecador igual, e agora? Você não pode combater o mal com o mal, compreende? Você tem que combater com o bem. Como que você faz então, procede? Se for possível e não causar risco para a sua vida ou para a sua integridade física e nem do ladrão, tenta imobilizar o cara, segura, chama as autoridades, mas bater, espancar e até chegar a tirar a vida dele, nós não fomos chamados para isso, tá certo? Inclusive quem procede assim, perde essa promessa ali das bem-aventuranças. Quando chegar o dia do juízo para você também, você vai receber juízo e não misericórdia. Porque ali está escrito assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas aí na hora de aplicar a misericórdia, você aplica o juízo, como é que você vai alcançar a misericórdia? Você entendeu? Então, se você é misericordioso, para você tem uma promessa. Você vai alcançar a misericórdia de Deus quando você precisar dela. A outra bem-aventurança está aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, se Jesus está dizendo que existe pessoas limpas de coração, é porque existe. Só que eu não consigo imaginar ninguém limpo de coração afastado de Deus. É impossível. Porque ele mesmo disse, vocês são maus. E se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai vos dará. Aí sim, você recebeu o Espírito Santo, ele vai limpar o seu coração. Aí você pode ser limpo de coração. E tem uma bem-aventurança para quem se permite ser limpo por Deus. Limpo de coração. A bem-aventurança é essa. Você verá Deus face a face. Ali, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Viu que bonito? Tem uma passagem que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, em suas epístolas, e diz assim, ó, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Você viu como a pessoa que segue a paz com todos e a santificação, ela é limpa de coração, porque ali está dizendo, eles verão a Deus. E o apóstolo Paulo disse que sem essas duas características, ninguém verá a Deus. Santificação, né? E a paz, que é seguir a paz com todos e a santificação, tá certo? Então, se você é limpo de coração, que coisa linda, né? Você verá o teu Salvador face a face. Que coisa boa, né, meus irmãos? Vamos ver outra aqui. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aí. Pacificadores são pessoas pacíficas que promovem a paz. Elas são chamadas filhas de Deus. O oposto disso também é verdadeiro. Pessoas que fazem guerra, que vivem provocando, fazendo intriga, trazendo discórdia. Se os pacificadores são chamados filhos de Deus, quem promove guerra são filhos do diabo. Mas que isso que você está falando? Você está exagerando? Não estou não. Leia as escrituras que você vai ver. Epístola do apóstolo Pedro, ele vai dizer a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filho de Deus, meu amado, você fala assim, todos somos filhos de Deus. Não é não. Filho de Deus é os que o obedecem. São pessoas que receberam ele como pai. Veja bem, Deus quando criou Adão,
Ele tinha uma intimidade, todo dia vinha visitar Adão na virada do dia e conversar com Adão. Mas quando Adão pecou, o que Adão fez? Se escondeu de Deus, fugiu de Deus. E por que ele fez isso? Por causa do pecado. Ele mesmo falou, ele falou assim, eu fugi porque eu estava nu, eu me escondi. Se você está fugindo de Deus, se você está se escondendo de Deus por vergonha do pecado, deixa eu te falar uma coisa boa para você. Jesus já pagou a sua conta, cara. Para de fugir de Deus, se aproxima dele. E você vai ver, você vai se tornar um pacificador, você vai ser chamado filho de Deus, tá bom? Então, se você faz guerra e você está sempre envolvido com conflito, com briga, com problema, sai daí, cara. Principalmente se você for filho de Deus, porque o diabo pode estar armando uma cilada para tirar a tua vida. Sai daí imediatamente. Volta para papai, que ele vai, te purificar, te tornar limpo de coração, como nós já vimos antes. Tá certo? Existem criaturas, todos nós somos criaturas de Deus, mas filho é o que obedece, é ou não é verdade? Quem não obedece não pode ser considerado filho, é bastardo. Se afastou do pai, cara. O filho pródigo, ele decidiu desobedecer e fazer o que ele bem entendia e pegou a parte da herança dele. Ele nem podia fazer aquilo. O pai, na história lá, o pai era vivo. Você só pode pedir herança com o pai morto, cara. Só que o pai da história ali, ele retrata Deus. E Deus não morre, Deus é eterno. É o criador de tudo. Então, esse pai, ele deixou o filho ir. Você quer ir? Vai lá. E o filho saiu e gastou tudo absolutamente. Quando ele caiu em si, se arrependeu, ele voltou e o pai abandonou ele. Falou, sai daqui que você não é meu filho? De maneira nenhuma. O pai fez, foi uma festa. Ele falou, vem para cá, se meu filho estava morto, reviveu. Se você está afastado, volta, Deus vai fazer uma festa quando você voltar, entendeu? Então, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, tá certo? Você quer ser um filho de Deus? Seja um pacificador. Evite guerra, evite problema, evite conflito, evite fofoca, sai fora disso. Isso não edifica a sua vida em nada, não. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma pessoa aqui que está enquadrada no grupo de pertencer, o reino de Deus pertencer a elas. Quem são? São as pessoas que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é isso? Por causa de elas serem justas, por causa de elas serem pessoas direitas, elas acabam se prejudicando, sofrem perseguição. Jesus falou que o reino de Deus é seu, meu irmão. Não fica triste com isso, não. O reino de Deus é seu. A última bem-aventurança está aqui, versículo 11. Aqui é bom que ela é a última bem-aventurança, porque eu vou falar de alguns que foram bem-aventurados e vocês que conhecem a história vão lembrar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. No versículo 12 diz assim, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Eu vou falar aqui de um profeta só que sofreu esse tipo de perseguição ali. O profeta Daniel. Ele vivia na época do Império Babilônico. Ele viveu em outro império também, não sei se Medo-Persa, se não me falha a memória, e ele servia esses reis dessa época lá. O rei Nabucodonosor, o rei Dário. Pelo menos esses dois reinos eu tenho certeza que Daniel estava lá servindo. E Daniel, ele foi levantado lá como príncipe desses reinos. E ele temia Deus, era um homem reto, andava com integridade diante de Deus. Por causa disso, Deus encheu ele de sabedoria. Deus, amava Daniel. A Bíblia diz que quando Deus respondeu uma oração dele enviando o anjo Gabriel chegou falando assim, Daniel, o homem muito amado. Você viu só? Ele recebeu essa testificação da boca de um anjo, que ele era muito amado no céu, Daniel, o homem muito amado. Deus ouviu as suas orações, eu vim por causa das suas súplicas. O anjo veio.
Então Daniel, por ele ser esse cara íntegro, reto, que fazia as coisas certas, ele causou inveja lá entre os outros príncipes. E eles fizeram uma conspiração contra Daniel. A bem-aventurança está dizendo assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, contra a minha causa. Foi o caso que fizeram com Daniel. Eles tentaram achar acusação contra o cara, mas Daniel era íntegro, ele não deixava brecha, ele não tinha, né? Se aperfeiçoou no Espírito Santo ali, meu amigo, não deixou brecha não. Então o que eles observavam que Daniel fazia? A única coisa que Daniel fazia era orar a Deus 3 vezes por dia. Aí eles falaram, o que a gente pode fazer contra um cara que a única coisa que ele faz é orar, fala com Deus dele? Naquela época os reis tinham uma mania de se acharem Deus, né, alguns deles. Faraó então que o diga, se achava Deus na terra. Então o rei, ele amava Daniel, gostava de Daniel, mas esses outros príncipes conspirando, colocaram a vaidade no coração do rei. Disseram para o rei, olha, que o senhor faça um edito, carimba aí com o seu anel de autoridade, que ninguém faça petição nenhuma a nenhuma pessoa e a nenhum Deus, a não ser a ti, ó rei. E o rei achou aquilo legal, ficou todo vaidoso e criou lá o edito e meteu o anelzão, carimbou e ninguém podia fazer petição nenhuma. Agora eles tinham algo contra Daniel, né? Porque Daniel não ia deixar de orar a Deus por causa do edito de um rei. Até parece. Mesma coisa fizeram aqueles meninos amigos de Daniel. O rei lançou uma estátua e falou, todos vão adorar a estátua, se prostrem diante da estátua. 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram, nós não. Todo Israel prostrava adorando a estátua e os meninos em pé lá. O que o rei fez? O edito, né? Mandou jogar os meninos dentro da fornalha de fogo. Deus, quando acha justiça em você, cara, você não é culpado daquilo, ele te livra. A Bíblia diz que veio um 4º homem e ficou dançando dentro do fogo com os garotos. Uns vão dizer que era anjo. A Bíblia diz que o 4º homem tinha a semelhança do Filho do Homem, ou seja, ele era semelhante a Jesus Cristo. Crê-se então que Jesus desceu e dançou com os meninos dentro da fornalha de fogo e o fogo não fez dano nenhum neles. Nem cheiro de fumaça se achou neles. Agora voltando a falar aqui de Daniel, cara, conspiraram contra ele e pegaram Daniel orando. E o edito do rei era o quê? Que não se fizesse petição a ninguém, nem a Deus nenhum. E aí falaram, o senhor fez o edito, mas esse cara aqui estava orando ao Deus dele. Aí o rei ficou com um pesar danado, porque ele amava Daniel. Ele falou, Daniel, eu não posso revogar o edito, infelizmente você vai ter que passar pela cova dos leões. Seria caso que o Deus que tu teme continuamente te livrasse da fúria dos leões? E Daniel foi jogado lá, passou a noite dentro da cova dos leões. O rei perdeu o sono, ficou andando no palácio para lá e para cá. Mas o que aconteceu? Deus achou justiça em Daniel. A palavra ali diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Daniel passou por essa perseguição, os meninos da fornalha também, mas Deus achou a justiça neles e os leões foram obrigados a jejuar. O anjo desceu e fechou a boca dos leões. No outro dia, o rei mandou Daniel sair de lá. Aqueles príncipes que conspiraram contra ele, com a família, com tudo, foram jogados lá dentro. E os leões não esperavam nem bater no chão, já entravam rasgando e comendo. Porque eles eram injustos, pessoas ruins, tá entendendo? Que conspira contra a vida dos outros para fazer o mal. Entrega na mão de Deus, você vai ver a justiça que ele faz. Então se vingue. Se você estiver sendo perseguido por causa da palavra de Deus, entra no teu quarto e ora, entrega os perseguidores na mão de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com eles. Não temas, diz o Senhor. Então, meus queridos, está aqui as bem-aventuranças, está no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Se você quiser, você pode estudar na sua Bíblia na sua casa. Se você não consegue ler, você estuda a Bíblia em áudio, mas não deixa não de conhecer a palavra de Deus não. Tá bom?
Deus abençoe a todos. Espero ter compartilhado conhecimento com você, conteúdo edificante, e que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa.